Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Marcelo. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. O meu nome é Marcelo. Eu gostaria de compartilhar um relato com você que aconteceu com o meu pai. O meu pai já é falecido há cerca de 3 anos. E ele certa vez me contou um fato que aconteceu que o deixou muito assustado. O meu pai é natural de uma cidade no interior de Minas Gerais. Depois ele acabou se mudando para a capital Belo Horizonte e veio aqui para o interior de São Paulo, na região de Botucatu. Eu moro em Sertãozinho, mas nessa época eu era criança, tinha 3 anos. Eu sou o filho único. O meu pai era um senhor muito educado, respeitador. O meu pai vira e mexe fazia algum bico. Ele era confeiteiro, outras vezes trabalhava em um mercado, mas a ocupação principal do meu pai era pedreiro. Ele fazia todo tipo de reforma que você imaginasse. Mas o meu pai também não fugia da raia. Se você oferecesse um bico, e se ele pudesse, ele fazia. Quando meu pai estava fazendo um bico em uma loja, ele conheceu uma senhora. Essa senhora gostou muito do jeito do meu pai e o convidou para ser segurança no seu estabelecimento. Ele só trabalharia de final de semana em alguns turnos que combinariam com seu descanso do seu trabalho de pedreiro. O meu pai aceitou, pois o valor era um valor muito bom. Compensava até ele trabalhar para essa senhora e não trabalhar a diária de pedreiro. O meu pai faria segurança de um brechó que essa senhora tinha lá na cidade. Essa senhora, chamada Joana, era uma senhora educada, e no brechó dessa senhora havia quase tudo, que era muita coisa mesmo. Era um galpão enorme. Do lado havia mais 2 galpões que essa senhora estava enchendo de coisas. Ela vendia muito, pois os preços eram acessíveis. O meu pai não estranhou de imediato, pois era um dinheiro bom e ele estava precisando. Com o passar do tempo, a minha mãe também começou a trabalhar para a Joana. A minha mãe ajudava na limpeza do brechó e organizando tudo que lá era vendido. Com a confiança que a Joana tinha nos meus pais, certa vez ela disse que chegariam algumas mercadorias, que o meu pai poderia escolher as roupas que ele quisesse e levar para casa. Era um presente que ela estava dando para o meu pai. Já havia 1 ano que meu pai estava prestando serviços para a Joana. O meu pai ficou muito contente, e ele e a minha mãe separaram algumas roupas. Quando meu pai viu que no fundo do galpão havia uma mala, ele perguntou para a Joana se poderia abrir. Ela disse que eram algumas roupas que haviam sido doadas, e se ele quisesse ele também poderia pegar. Quando ele abriu essa mala, lá dentro havia um agasalho bonito com detalhes vermelhos. Era um agasalho preto que lembrava muito uma jaqueta de motoqueiro, só que não era bem o material de uma jaqueta, era mais como se fosse um tecido desenhado. Se você olhasse de longe, você até pensava que era couro, mas não era. O meu pai se apaixonou por aquilo e pegou como presente, doado pela Joana. Ele levou para casa e quando chegaram, ele fez questão de lavar e estender no varal. A partir do momento que os meus pais trouxeram aquele agasalho para dentro de casa, tudo mudou. Com frequência, eu acordava chorando durante a madrugada. Quando eles iam no meu quarto, eu estava no berço de pé, chorando e pedindo à minha mãe. A minha mãe me pegava e me deixava na cama. Quando eu ficava dormindo na cama, eu pegava no sono rápido, mas quando ela me voltava no berço, eu ficava gritando. Era normal para uma criança. O meu pai nunca foi de ter pesadelos, mas com frequência o meu pai começou a ter pesadelos todas as noites. Em seus pesadelos, estava caminhando em uma rua e ele notava que havia uma mulher do outro lado da rua. E quando ele começava a encarar essa mulher olhava de volta. Só que o rosto dessa mulher era um rosto todo desfigurado e ela começava a correr atrás dele. Ele tentava correr e não conseguia. Essa mulher corria 2 vezes a velocidade de uma pessoa normal, e quando ela chegava próxima dele, ele acordava.
Isso foi por 3 noites seguidas. Na quarta noite ele estava sentado e amarrado em uma cadeira, com cordas que machucavam seus pulsos e os seus calcanhares. De repente ficava tudo escuro, e quando as luzes eram acesas, ele viu um homem com um chapéu preto na cabeça e uma roupa toda escura. Esse chapéu cobria o rosto do homem, e esse homem começava a gargalhar dizendo que iria matar o meu pai. Quando meu pai contava os pesadelos para minha mãe, ela dizia que era falta de oração, que ele deveria orar mais. Só que um dia aconteceu uma coisa com a minha mãe, que ela me contava e se arrepiava toda. Em uma manhã, eu já havia ido para a creche e meu pai estava trabalhando, quando a minha mãe foi estender a roupa no quintal. Ela levantou uma toalha, levantou a segunda, e quando se abaixou para pegar a terceira toalha, ela teve uma impressão que alguém estava atrás dela. Ela se virou rapidamente pensando que fosse o meu pai, que havia voltado para pegar alguma ferramenta que estava em casa. E quando ela olhou, ela viu um homem. Esse homem tinha a mesma descrição do homem que meu pai havia descrito em seus pesadelos. A minha mãe disse que fechou os olhos e começou a chorar, orando em voz alta. E quando abriu os olhos, aquele homem não estava lá, mas ficou um cheiro muito forte de enxofre que percorreu todo o quintal da nossa casa. Quando meu pai chegou, ela contou. Os dias foram se passando e esses fatos sobrenaturais terríveis só aumentavam. Uma vez, quando eu estava dormindo no berço e acordei de madrugada, a minha mãe correu para me pegar, e quando olhou para fora na janela, ela viu uma mulher toda de branco olhando pela janela. Ela me pegou e saiu correndo. Quando ela entrou no quarto e contou para o meu pai também ficou com medo de ir ver o que era, pois ele já estava vendo muitas coisas. A cada dia que passava, as perturbações ficavam mais fortes. Poderia ser de dia ou à noite. Os meus pais ouviam passos dentro de casa, gritos nos quartos do fundo, pessoas que caminhavam no quintal. Ouviam palmas no portão e quando saíam, não viam ninguém. Os dois passavam um verdadeiro inferno dentro daquela casa. Até que eles receberam a visita da irmã do meu pai. Sempre foi uma senhora muito religiosa, evangélica fervorosa. Quando ela chegou na casa e os meus pais contaram, ela tratou de orar por todos os cômodos da casa. Ela chegou até a convidar um pastor que foi até a residência e orou com toda a família. Quando ele entrou no meu quarto, ele ficou pensativo, andava de um lado para o outro. Ele então olhou para o meu pai e disse: "Você trouxe algo para dentro da sua casa, presente de alguém?" E meu pai não se recordava do bendito agasalho, até que a minha mãe recordou que tudo isso começou depois que aquele agasalho foi trazido para dentro da casa. Ele orou durante muito tempo e disse que eles deveriam destruir aquele objeto. O meu pai pegou um pouco de álcool e ateou fogo naquilo. O pastor foi embora, junto com a minha tia, e as perturbações pararam por algum tempo, mas quando voltaram de uma forma inimaginável. Os meus pais começaram a ver com frequência aquele homem de chapéu na cabeça e capa preta andando dentro da casa. Pessoas que iam nos visitar também viam. O pastor foi chamado mais uma vez na residência, e quando ele entrou dentro da casa, ele deu um primeiro passo e desmaiou. Os fiéis da igreja decidiram fazer orações no quintal da casa. Ninguém mais tinha coragem de entrar dentro daquela casa. Quem não via, sentia a presença ou ouvia aquelas gargalhadas demoníacas que vinham de dentro da casa. Foi tão forte tudo isso que aconteceu que os meus pais acabaram deixando a casa. Nós nos mudamos para uma área rural e ficamos morando lá até quando eu tinha por volta de uns 11 anos. Os meus pais sempre me contavam tudo isso que aconteceu, e eles falavam que tinha uma coisa muito maligna que havia acompanhado aquele agasalho. Mesmo o agasalho sendo destruído, aquilo continuou na casa. Nenhuma família ficava mais de um ano morando naquela residência. A casa foi derrubada e hoje foi construída uma empresa no local. Eu não sei dizer se o local é assombrado, mas o meu pai sempre me dizia, e a minha mãe também contava alguns fatos,
fatos assustadores que eles viveram dentro daquela casa. Eu era criança e não me recordo de nada, mas eu me arrepio contando esses fatos aqui para vocês. Depois de algum tempo, o meu pai teve mais alguns pesadelos com esse homem de capa preta e chapéu. Alguns falaram que era uma entidade. Só que uma coisa estranha aconteceu. Depois que a Joana ficou sabendo dos fatos acontecidos na casa, ela dispensou o trabalho dos meus pais e não teve mais contato com eles. Será que a Joana sabia de alguma coisa sobre aquela mala? Nós nunca saberemos. Obrigado, Feliciano. Eu tenho outro relato que aconteceu com a minha esposa. E com o tempo, eu irei escrever outro e-mail enviando esse relato. Fica com Deus, Feliciano, e vocês também, amigos do canal. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero dar um testemunho da minha experiência que eu tive com a criatura, né? Com uma experiência muito traumatizante. Eu tinha uns 17 anos e eu estava em uma casa de fazenda, dormindo no quarto com mais 9 pessoas, cada um na sua cama, etc. De repente, lá para as tantas da manhã, eu fui acordado por uma presença, abri o olho, senti uma coisa, e quando eu olhei para a porta que ficava a uns 6, 7 metros de mim, que era um quarto comprido, eu estava mais pro final do quarto, eu avistei um ser muito grande entrando. Um ser de roupa preta, capa toda preta, um chapéu negro, uma luz em volta dele era uma luz azul, uma espécie de um azul sinistro, enfumaçado. Parecia que da feição dele saía aquilo, em volta dele tinha essa luz, nos pés dele tinha essa luz. Ele não andava, ele flutuava. Era uma presença sinistra. Bem, eu presenciei esse ser entrando, andando uns 3 a 4 metros em minha direção. Eu fiquei deitadinho olhando para ele, tá? E tinham mais pessoas dormindo, como eu disse, no quarto. E esse ser, ao se deslocar, parecia não tinha passado, era um voo, uma levitação, algo assim. Ele falava palavras tipo inteligíveis, eu não entendia nada. E era meio sinistro. Aí eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Se eu tô vendo é verdade? Aí esfregava o olho assim e tal, que aquele bicho continuava lá. Aí eu fechava o olho, abria, aquele bicho continuava lá. Ele veio andando de frente para mim, uns 3, 4 metros. De repente ele virou de frente para uma cama de um outro rapaz que estava lá. Tinha mais camas, né? E ficou de costas para mim, aquele dorso negro, um ombro muito largo, né? Assim, uma figura bem larga, sabe? E aquela luz em volta e tal. E ele ficou como se orando coisas horríveis na vida desse cara, virado para ele e falando aquelas coisas que eu não entendi. Aí eu entendi que o bicho não tava nem aí pra mim, nem me viu, né? O alvo dele era aquele cara, tava dormindo. Não viu? Ninguém viu nada, tava todo mundo dormindo. E ele ficou lá uns bons minutos, viu? Uns 2 a 5 minutos. Perdi a noção de tempo, porque eu fiquei com medo. Eu era um garoto muito novo, não tinha experiência espiritual nenhuma. Aí eu sei, quando esse bicho foi embora, eu fiquei muito assustado. Eu levantei, eu comecei a andar pela casa, assim, né? E tava todo mundo dormindo, eu falei, amanhã eu vou embora. E esse cara que esse bicho fez mexendo com ele, falando com ele, impondo as mãos nele, não sei, tava lá perto dele. Esse cara tava com uma postura muito perigosa, ele é um cara meio perigoso, assim, um cara usuário de crack, um cara meio
sabe? É perigoso, é responsivo, assim, meio agressivo. E parece que ele, no outro dia, arrumou confusão também, foi umas coisas assim, sabe? Parece que aquilo veio trazer pra ele uma confusão. Não lembro bem da história, pra ser sincero. Não preciso ser sincero aqui. Mas parece que aquele ser influenciou ele de alguma forma. E eu fui embora no outro dia, né? Peguei minhas coisas e fui embora. E fiquei muito, muito impactado, né? Não foi a primeira, mas foi uma das experiências mais fortes que eu tive, assim, porque eu via perfeitamente. Eu acredito nessa visão bem nítida, porque eu estava em jejum, nessa época eu estava muito sem apetite, então eu não estava comendo nada, cada dia sem comer mesmo, assim, sabe? Aí tomava uma sopinha de legume de vez em quando, assim, não comia nada, estava muito fraquinho. Então, né, quando você está em jejum, você pode ter essas experiências, né? E eu não tinha me convertido ao Evangelho, me batizado, selado o selo do Espírito em mim. Muitas vezes essas visões ficam abertas ainda, né? Como eu tenho outras histórias e tal. Mas essa é a história quando eu vi o ser numa capa preta. Bem sinistro. Deus abençoe vocês. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo e Paulo, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.